o que a gente precisa cada vez mais entender é como é que se forma essa placa. Primeiro, vou falar aqui para vocês como é que é formado a artéria, né? A artéria, ela tem várias camadas. A artéria que existe no nosso coração, no nosso organismo, ela funciona como um cano, tá? E a artéria funcionando como um cano, o que passa dentro da artéria é o sangue e o que passa dentro do cano é a água, né? Então, fazendo analogia do cano com a artéria, o que a gente pode pensar, e toda vez que falar numa artéria, é lembrar de como é que é o cano, tá? Então, na artéria, a camada que fica em contato direto com o sangue é a primeira camada dessa artéria, tá? E é justamente essa camada que, se ela for agredida, é daí que vai propiciar a formação da placa de gordura. Então, o cano, né, que é a nossa artéria, com essa camada, né, que está mais em contato com a água, que na verdade na artéria seria em contato com o sangue, essa camada sendo agredida, tá? E um dos principais fatores agressores é o quê? É um paciente que tem uma pressão alta, mal controlada, então termina agredindo essa parede da artéria. Um paciente que é diabético, que está com a glicose descompensada, que está com a glicose alterada, e aí termina agredindo essa parede da artéria. Um paciente que é fumante, agride essa camada dessa artéria, e toda vez que agride a camada dessa artéria, o que acontece? Essa camada dessa artéria sobre agressão é quando a gente chama que o paciente está com a disfunção endotelial, porque essa camada dessa artéria é chamada de endotélio. E aí, essa disfunção endotelial, o que acontece? O paciente que tem o colesterol LDL elevado, esse colesterol LDL, ele está na corrente sanguínea, como a água está dentro do cano, tá? Então, esse colesterol LDL ele está circulando pela artéria e fica em contato com essa camada mais próxima, que eu falei que é o endotélio. Essa camada aqui, sobre a agressão dos fatores que eu falei, o que acontece? Esse colesterol LDL em excesso entra por essa camada mais fina aqui da artéria e vai para a segunda camada, que se chama a camada média, tá? Então, esse colesterol LDL em excesso, ele entra pela camada da artéria e vai se depositar no meio dessa camada, dessa parede dessa artéria. Quando ele começa a se depositar, o nosso organismo, ele entende que aquele colesterol, aquela partícula de colesterol LDL, ela está no lugar errado, não é para estar ali. Então, o nosso organismo reage como se fosse um corpo estranho, como o nosso organismo de defesa reage quando há um vírus ou uma bactéria, para justamente combater aquilo ali. E a mesma coisa acontece quando o nosso organismo entende que existe uma partícula de colesterol LDL no lugar errado, que existe uma partícula de colesterol LDL entrando dentro da artéria. E aí o nosso sistema de defesa, ele vai justamente para esse local onde está penetrando, né, esse colesterol LDL e faz uma reação inflamatória, tá? Fazendo essa reação inflamatória, começa a haver a formação da placa de gordura, porque aí começa a depositar as células inflamatórias, né, como eu falei, junto com aquele colesterol LDL. Com o passar do tempo, começa a também haver depósitos de cálcio e aquela placa ali vai cada vez mais aumentando se esse colesterol LDL não for bem controlado, tá? Então, esse colesterol LDL não sendo bem controlado, continua havendo essa formação, esse aumento dessa placa de gordura na parede da artéria.